Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e todos vocês que nos acompanham aí nas redes sociais, a todos os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Quero pedir que você abra sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 12. Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler o versículo de número 2. Romanos 12, 2. Diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta, é a parte 3 da nossa série introdutória do Liberando o Fluir do Avivamento, e nós estaremos falando dando continuidade, sobre a fala do amar a Deus, significa amar uns aos outros, e hoje nós vamos falar sobre permitir que Deus mude a sua vida. Então, hoje nós vamos iniciar essa mensagem recordando algo que já foi falado com vocês através desta série de estudos, que nossos propósitos, principais são amar a Deus e glorificar o seu nome e expandir o seu reino sobre a terra, como nos ensinou o próprio Senhor Jesus nestas duas passagens do Evangelho de Mateus, lá em Mateus 6:33 e Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Diante disso, por que nós insistimos, então, tanto em falar da comunhão bíblica e da unidade entre os cristãos? A nossa busca somente pela unidade não pode ser pelo nosso enfoque principal. Isso não pode ser assim, o nosso objetivo, a nossa meta principal. Porque nosso papel como cristãos na busca pela unidade deve ser por amar a Deus e desejar que o seu nome seja exaltado fazendo com que o seu reino cresça e se espalhe sobre a terra. Com toda certeza, esse é o cerne da nossa missão. Portanto, o grande destaque no fato de temer, amar e glorificar a Deus está na realidade de amar-nos uns aos outros, como está lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35, João 17, 21, que nos falam sobre o amor incondicional de Deus e como esse amor faz com que o reino de Deus se expanda quando nós amamos uns aos outros. Sobre isso também, Gregory Friesel ele fala o seguinte: como crentes, nós devemos ser primordialmente preocupados com o nosso testemunho acerca da glória de Deus diante de um mundo perdido e moribundo. O amor e a unidade na igreja glorificam o nome de Deus, enquanto que disputas carregadas de ódio só fazem profanar o seu nome e atrapalham o avanço do evangelho e do reino. Como deixar então que Deus mude a sua vida? Primeiro, nós precisamos experimentar do perdão e da graça de Deus. Perdão e da graça de Jesus sobre a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículos 1 e Romanos 8, 1 e 1 João capítulo 1, versículo 9, nos fala exatamente sobre esse perdão, sobre essa graça de Jesus sobre a nossa vida, quando nós confessamos o nosso pecado. Sabemos que existem barreiras potenciais ao avivamento e que todos teremos de passar por elas. Porém, ao fazê-lo, Deus pode lhe trazer consciência e convicção de pecados que antes você não conhecia. Por isso, é preciso estar preparado para este momento. Você precisa entender que esta ação de Deus em sua vida é com o objetivo de abençoar e mudar e não para condenar ou desencorajar. Assim, Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não dê ouvidos ao diabo. Gregory Friesel diz o seguinte: ao começar a confessar e abandonar os seus pecados, Deus o abençoará de forma que você nunca imaginou.
Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como descrito pelo sábio Salomão, é de vital importância tanto confessar quanto abandonar os pecados. E Paulo ainda declara em sua carta aos Colossenses que é crucial despir-se do pecado e ser revestido por Cristo pela fé. É de extrema importância a gente tirar o pecado da nossa vida e trazermos um renovo de Cristo sobre ela. Colossenses capítulo 3, versículos de 8 a 10, Paulo fala sobre isso. Friesel ainda diz o seguinte: não justifique seu pecado culpando outras pessoas. Quando Deus começar a apontar para você, começar a mostrar os seus erros, não diga que os seus erros são por consequência ou por culpa de outras pessoas. Assuma a sua responsabilidade. Por isso, ao entrarmos neste processo, não podemos ficar protelando o agir de Deus em nossa vida ou permitir que ele haja somente pela metade, pois a Escritura deixa bem evidente que Deus não se agrada de tratar, Deus não se agrada e trará castigo a quem abusa da sua graça. Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Precisamos ter em mente que o perdão é uma escolha pela graça de Deus, não somente um sentimento forte. Então, é importante nós entendermos que na mente da gente o perdão ele é uma escolha que nós fazemos pela graça de Deus. E que não é só uma coisa que acontece, que a gente sente e depois passa. Então, como a gente deixar ainda que Deus mude a nossa vida? Um segundo ponto interessante e importante é nos apropriarmos pela fé da vitória através da vida de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6, Gálatas 2:20 e Colossenses 2:6 nos fala que nós precisamos deixar de existir e deixar que Deus, que Jesus exista em nós, que ele tome posse de nós. É isso que nós precisamos fazer. As barreiras ao avivamento não serão vencidas com nossas próprias forças ou esforços legalistas, como o Senhor declarou a Zorobabel, lá em Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus que vai fazer a obra na nossa vida. Não é por força, violência ou qualquer outra ação. Desde o início da nossa caminhada, nós somos aceitos por Deus pela justiça de seu Filho Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 6. Nunca diga que não pode mudar quando Deus diz que você pode. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando falamos de relacionamentos, o que se percebe é que eles terminam com revestindo-se de Cristo e despindo-se da carne. Então, Colossenses 3, 9 e 10 diz o seguinte, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Gregory Friesel ele declara o seguinte: há uma importante razão para isso. Nossa vitória vem do aprender a deixar Cristo viver através de nós pela fé, não de tentar viver para Ele através de esforços humanos. Nesta caminhada para liberar o fluir do avivamento, não só precisamos abandonar os pecados, mas também voltar-nos para Cristo. Não só olharmos para o que está errado, mas aprendermos a olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Hebreus 12, 2. Não queremos terminar afundados no pecado com um sentimento de derrota, mas queremos caminhar em direção à vitória e à mudança.
Se as igrejas continuarem a negligenciar esta questão fundamental, o Espírito de Deus certamente vai permanecer apagado e o evangelismo impedido. De que outra maneira, então, nós podemos deixar que Deus mude a nossa vida? Prevenindo-nos contra a formação de barreiras espirituais. Prevenindo a formação de barreiras espirituais. Salmo 119, versículo 11. E 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Nós já aprendemos, duas importantes barreiras ao avivamento aqui nesta série de estudos, que são conflitos e desunião no meio da igreja. Quando a luz da verdade penetrante de Deus brilha nos padrões da escuridão, esta perde o seu poder. Por isso, se faz importante, frequentemente, apontarmos os padrões específicos que mais impedem o avivamento. Se regularmente deixarmos a verdade de Deus brilhar sobre os padrões carnais, o Espírito de Deus fará o resto do trabalho. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. Porém, se evitarmos essas questões, abriremos a porta para ataques satânicos em nosso meio. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. É de nosso conhecimento também que as barreiras espirituais não podem ser combatidas com armas espirituais, só podem ser combatidas com armas espirituais. Este é um conhecimento geral, não tem como você combater uma barreira espiritual com armas naturais. Nós só podemos combatê-la com armas espirituais. Porque as batalhas nos relacionamentos, elas são em sua maioria espirituais. E elas precisam ser combatidas no âmbito espiritual. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 13. Tiago capítulo 4, versículos 7 a 8 nos falam sobre isso. A grande dificuldade encontrada é que a maioria das armas espirituais lidam com princípios e não revelam as táticas satânicas específicas. Embora seja essencial entender os nossos fundamentos teológicos da vitória, são as táticas satânicas diárias que estão destruindo crentes e igrejas. Só conhecer os princípios não é suficiente. Mas precisamos ter consciência das estratégias específicas também. Mais uma vez, é importante dizer, sendo uma batalha espiritual, as armas e o nosso treinamento têm de ser espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. Muitos crentes e líderes possuem o conhecimento das armas, mas não sabem lidar com elas. Ou seja, não tem treinamento para usá-las de forma eficaz. Afinal, é o inimigo que não vemos que normalmente nos pega. Ainda outra maneira de deixar Deus mudar a sua vida, focalizando as prioridades do reino na vida da igreja e remover as barreiras espirituais. Mateus capítulo 6, versículo 33 e Mateus 28, 16 a 18. Nós precisamos focalizar as prioridades. Isso ajuda a igreja a ajustar as suas estratégias para combater as barreiras espirituais. Para que Deus mande o avivamento sobre nossas vidas e igreja, é preciso que reajustamos o nosso foco. Friesel diz que um grande impedimento para o avivamento é a negligência dos padrões primários do reino através dos quais Deus age. Segundo ele, os grandes exemplos disso é o abandono das reuniões de oração e o enfoque mais em si mesmo do que no reino de Deus, nas estratégias de ação da igreja. O que devemos fazer não é só retirar as barreiras de padrões pecaminosos,
mas adicionar padrões que foquem no reino. Não adianta só eu retirar uma coisa e não substituir por uma outra coisa que seja melhor. Se eu só retiro o pecado da minha vida, se eu só retiro essas barreiras e deixo aquela lacuna, aquele vácuo, outra barreira irá surgir. Então eu preciso colocar ali padrões que foquem no reino de Deus, substituindo esses padrões do pecado e do mundo. Toda igreja tem problemas e enfrenta dificuldades. Todavia, não devemos deixar que o diabo nos convença de que não há esperança para uma igreja problemática. Romanos 8:1 e Efésios 2, de 8 a 10. Na Bíblia, um dos livros mais encorajadores é a carta de Paulo aos Coríntios. Quando falamos de problemas, eis aí uma igreja que se apresentava todo tipo de problema que você imaginar, possível nos relacionamentos, e mesmo assim Deus demonstrou amor por eles e os usou. Um destaque a ser feito aqui é que a graça de Deus é tão incrível e poderosa que, mesmo que sejamos problemáticos, ainda somos a igreja de Jesus. Diante disso, é importante que tenhamos nossos olhos fitos em Deus e no que Ele está fazendo, e não naquilo que está errado. Devemos mudar o direcionamento da nossa visão, do nosso foco. Muitas vezes focamos no problema e esquecemos de Deus. Precisamos focar em Deus e esquecer os problemas. Mas de que outra forma Deus pode mudar a sua vida? Conscientizando-se de que um grande avivamento exige de nós forte convicção e arrependimento verdadeiro. Provérbios capítulo 28, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 a 7 e depois o versículo 10. E Hebreus capítulo 12, versículo 14. A igreja atual tem tendência de evitar convicção profunda. A exemplo disso é a omissão em confrontar o pecado, e quando se fala dele é de forma geral e vaga. E isso se torna ainda mais evidente quando se trata de pecados de relacionamentos, onde há ódio e desunião. Por essa razão, esporadicamente os crentes experimentam profundidade ou algum tipo de convicção que produz uma mudança real em suas vidas. É preciso que nos aprofundemos nos estudos das Escrituras Sagradas, a fim de melhorarmos o nosso alimento espiritual, saindo assim do leitinho materno em que a maioria de nós ainda se encontra. Friesel diz que nós não devemos temer convicções profundas do Espírito Santo, porque só assim haverá arrependimento sincero, cura e alegria. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz, nos fala sobre isso, né? A fim de que experimentamos o fluir do avivamento em nossos dias, é preciso deixar que Deus produza em nós uma tristeza profunda acerca de pecados específicos existentes em nossa vida e que tenhamos praticado, pois essa constitui a nossa única esperança de arrependimento e de mudança de vida. Para concluir, você precisa lembrar e deixar isso sempre bem claro em sua mente, de que não lutamos contra carne e sangue. Gregory Friesel comenta que uma necessidade gigante da igreja de hoje é retornar a temer e reverenciar o Santo Deus. Pois é fato que a centralidade de nossa existência é viver em comunhão e unidade. Deus nos salvou para que nos tornássemos um com Ele e um com os outros em amor. João, capítulo 17. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue trilhando nesta jornada para alcançar o fluir do avivamento na sua vida.
Que Deus te abençoe.